1.2 Resistência dos materiais. Diálogo aberto. A escolha correta dos materiais de construção é uma etapa fundamental para o sucesso de qualquer construção rural. Mesmo que uma obra seja projetada e dimensionada de forma adequada, a escolha errada dos materiais pode inviabilizar a função das construções rurais, com consequentes perdas econômicas. Você, profissional habilitado para trabalhar com construções rurais, foi contratado para administrar a produção agropecuária e a infraestrutura de uma fazenda recentemente adquirida por um grande grupo agropecuário. Na etapa anterior, decidiu-se que um novo curral de confinamento para acabamento de gado de corte deveria ser construído em área de maior altitude do terreno. Esse investimento permitirá que a propriedade produza gado de qualidade, a preços mais acessíveis e em quantidade capaz de atender a um mercado de frigoríficos que tem apostado no aumento do volume do consumo interno. Já foi estudado na sessão anterior que o confinamento é um sistema em que os bovinos de corte ficam presos em currais com áreas restritas e fornecimento de alimento e água em coxos. Utiliza-se o sistema para a terminação de carcaças a serem comercializadas em períodos que costumam variar de 3 a 4 meses. Esse sistema pode ser bastante lucrativo, mas diversos fatores devem ser observados para que se possam alcançar economicidade, eficiência e bem-estar do animal. Para a nova estrutura de curral a ser construída, a empresa administradora da fazenda atribuiu a você a tarefa de gerenciar o projeto desde a concepção até a entrega da obra. Espera-se que seja utilizado na obra o que há de mais moderno, eficiente e econômico, no que diz respeito a materiais, soluções e inovações tecnológicas, para que o curral seja construído com o máximo de eficiência e economia. Faz parte da organização estratégica da empresa vencer a grande oferta de carne bovina disponível no mercado nacional, por meio da produção em escala, da alta qualidade de produto e de custos otimizados. Diversos desafios surgirão a partir dessa construção. Afinal, quais critérios devem ser adotados para a escolha dos materiais mais adequados para a construção de paredes, vigas, telhados, pilares e revestimento? Esses materiais suportarão todas as forças solicitadas? Sabe que esses materiais devem ser capazes de exercer múltiplas tarefas, como suportar o próprio peso, proteger os animais dos agentes climáticos, proporcionar conforto térmico a esses animais, manter a higiene da instalação, possuir baixo custo e alta durabilidade. Escolhas equivocadas podem prejudicar toda a construção, causando danos à produção e gerando perdas econômicas à propriedade. Dessa forma, com os conteúdos abordados nessa sessão, será possível conhecer as forças às quais as estruturas estão submetidas, contribuindo para que você elucide quais critérios devem ser seguidos e adotados na escolha de materiais a serem utilizados. Essa escolha deverá, neste momento, ser restrita a duas importantes partes da obra: a estrutura de sustentação da cobertura e o telhado da área de alimentação dos animais. Foi dada especial atenção a essas duas estruturas pela necessidade de serem sustentadas por todas as outras partes da construção. A escolha correta da cobertura permitirá que o restante da obra seja também dimensionada de maneira correta. Bons estudos. Não pode faltar. Estudar a resistência dos materiais é uma atividade complexa, que permite, de forma geral, escolher os melhores materiais para as diferentes construções, determinando as proporções e o dimensionamento dos elementos para a construção de qualquer tipo de estrutura. O resultado dessa soma de fatores faz com que essas estruturas sejam capazes de cumprir as finalidades propostas, respeitando normas de segurança com grande confiabilidade, durabilidade e de maneira mais econômica possível. As características de um determinado material, componente de uma estrutura, que permite que ele seja capaz de resistir à ruína, é dado o nome de resistência. Sim, quanto mais resistente for um material, mais difícil será destruí-lo. Essa resistência do material pode ser dividida em 7 tipos apresentados a seguir.
A resistência à tração, que é capacidade que o material tem de manter intacto quando submetido às forças de tração, como ocorre em tirantes, pendurais e armaduras de concreto. A resistência à compressão diz respeito à capacidade de um material resistir à pressão exercida diretamente sobre ele, como que ocorre em paredes, pilares, apoios e fundações. Figura 1.2. Representação de resistência à tração e de resistência à compressão. A resistência ao cisalhamento ou corte é a contenção de forças em direções opostas que tende a romper o material, como ocorre nos cortes de chapa, nos rebites, nos pinos e tesouras de telhados. A resistência à flexão é a que impede uma laje de apresentar barrigas, por exemplo. Figura 1.3. Representação de resistência ao cisalhamento e de resistência à flexão em materiais. A resistência à flambagem impede que os elementos estruturais submetidos à compressão vertical, com cargas atuando paralelamente ao eixo longitudinal da peça, sofram envergaduras. Exemplos desses tipos de resistência são encontrados nas colunas, escoras, pilares, hastes. A resistência à torção, a menos requerida em relação às demais resistências aqui apresentadas, consiste no deslocamento angular de uma seção transversal em relação à outra. Ocorre em vigas curvas, eixos e parafusos. Figura 1.4. Representação da resistência à flambagem. A resistência composta nada mais é do que a capacidade que determinado elemento estrutural tem de resistir às múltiplas forças que são exercidas sobre ele, simultaneamente, proveniente de diversas solicitações. Se considerarmos somente essas características, os materiais utilizados deveriam apresentar o máximo de resistência composta. Entretanto, outras características são fundamentais na escolha dos materiais a serem utilizados. Uma dessas características é a rigidez. Esse termo diz respeito à capacidade de um elemento reagir às deformações. Essa limitação às deformações é necessária para que se obtenha confiabilidade na construção. Um material que sofra com deformações em demasia pode aparentar falta de segurança da estrutura e até redução da precisão no encaixe das peças, o que compromete a organização entre os elementos de uma estrutura. Entretanto, conhecer a resistência e a rigidez de um determinado material não é suficiente para que esse elemento suporte a ação das cargas solicitadas por uma estrutura. Para que se mantenha o estado de equilíbrio, deve-se evitar a instabilidade provocada pela associação de elementos em uma obra. Dessa maneira, deve-se conhecer também a estabilidade das estruturas como um todo. O entendimento do conjunto dessas características deve ser bastante complexo a ponto de se compreender que a associação de diferentes materiais estará sujeita não só às cargas previstas no cálculo do material utilizado, mas também pela concentração de materiais e por cargas alternativas que surgirão em condições específicas de ressonância e fadiga de material e por choques dinâmicos. Por exemplo, a escolha dos materiais em uma obra depende de múltiplas características e da interação dos materiais com o meio em que a obra será construída. Dentre os critérios descritos, deve-se ter ciência também da dimensão da construção, buscando-se a otimização da obra. Essa otimização tem como parâmetros os custos mínimos, os menores pesos e a capacidade de se fabricar, montar, manter e reparar. Exemplificando, quando nos referimos aos termos sinônimos tensões ou solicitações, estamos nos referindo às parcelas de força interiores de um corpo que atuam na unidade de superfície de uma área pré-determinada de um material. Áreas e tensões podem ser apresentadas com base nas unidades mais utilizadas, representadas no quadro a seguir. Quadro 1.1, unidades de áreas e tensões. Centímetros quadrados, unidade de força, tonelada por centímetro quadrado. Metro quadrado,
unidade de força, quilograma por milímetro quadrado. Decímetro quadrado, unidade de força, newton por metro quadrado ou pascal. As forças às quais os materiais de construção estão sujeitos são conhecidos como tensões. O conceito de grandeza é muito parecido com o de grandeza-pressão. A relação entre essas duas grandezas pode ser facilmente explicada utilizando a equação para cálculo de pressão, exercida por uma força F sobre uma área A, que é equivalente ao dobro dessa força F2 exercida no dobro da força da área A2. Pressão igual força 1 sobre área 1 igual força 2 sobre área 2. Esse conceito é utilizado nos macacos hidráulicos, nos quais a aplicação de uma pequena força em uma das extremidades produz força de maior magnitude na outra extremidade. A unidade principal de tensão é o pascal, conforme foi apresentada no quadro 1.1 e equivale a newton por metro quadrado. As tensões podem ser calculadas pela equação sigma igual força sobre área, onde F é igual à força exercida e A apresenta a superfície de contato. Esse tipo de tensão pode ser dividido em tensões normais, A, tensão de compressão sobre o material, B, tensão de tração de um material. 2. Tensões de cisalhamento ou de corte, que atuam tangencialmente à seção transversal. É importante salientar que a tensão é uma força externa ao material. Isso significa que um aumento contínuo da tensão sobre um corpo resultará em ruptura desse corpo. A tensão calculada com a carga máxima que um corpo suporta é conhecida como tensão de ruptura ou tensão estática. Outro conceito importante que deve ser conhecido em construções rurais diz respeito à deformação de um material. Todo corpo está sujeito a sofrer deformações, mas se esse corpo tem a capacidade de retomar o seu estado inicial, podemos dizer que esse corpo é elástico. Imagine uma mola que pode ser esticada e retomar sua forma inicial após sofrer esse alongamento. Diversos materiais podem apresentar elasticidade, incluindo o aço, a borracha e a madeira. Reflita. Sobre os conceitos apresentados, espera-se que uma estrutura de aço apresente maior resistência que uma estrutura construída em madeira. Entretanto, esse tipo de material tende a ser também mais pesado. A maior massa do aço exercerá sobre a estrutura da obra maior ou menor tensão. Entretanto, caso seja aplicada uma força em um material que sofra deformação, perdendo sua forma original, podemos dizer que esse é um material plástico, como por exemplo a argila. Devemos nos atentar para o fato que a maior parte dos materiais apresentar a dualidade de comportamento frente às solicitações a que são submetidos, dependendo dos esforços a que são submetidos. Os materiais elásticos, até certa carga, atuam como tal e, a partir daí, tornam-se plásticos. Da mesma maneira, não existe material perfeitamente elástico. Após a ação de qualquer força, sempre existirá alguma deformação, conhecida como deformação permanente ou residual. Assimile. Os materiais de construção estão expostos à ação de diversas forças, quando são utilizados em uma obra. Para que possamos compreender a melhor forma de utilizar esses materiais em quantidades adequadas, precisamos conhecer os conceitos básicos de resistência, rigidez, equilíbrio, tensões, elasticidade e plasticidade. Tenha atenção, pois esses conceitos serão fundamentais para todo o conhecimento formulado nesta unidade. Todas as características e forças apresentadas anteriormente normalmente estarão ligadas ao concreto. Estudos mais profundos sobre concreto serão realizados nas unidades seguintes. Entretanto, podemos conceituar concreto, em linhas gerais, como material composto constituído por cimento, água, areia e brita.
De modo geral, a construção de elementos estruturais pode ser realizada com concreto armado. Para esse tipo de elemento, posicionam-se armaduras de aço dentro de uma forma ou molde e adiciona-se concreto fresco para preencher a forma. Simultaneamente, deve-se proceder ao adensamento do concreto. A forma pode ser retirada, dando origem a uma peça de concreto armado. O concreto armado é uma peça estrutural amplamente utilizada nas construções rurais ao longo do mundo. Normalmente, sua utilização está ligada a peças em que se tem necessidade de resistência à tração, como no caso de tirantes, vigas e lajes. O aço presente nesse tipo de peça trabalha muito bem à tração, além de ser muito resistente à compressão. O concreto armado possui diversas vantagens como baixo custo, alta durabilidade, resistência a fogo, água e compressão, associadas às vantagens encontradas no aço como resistência à tração e à compressão. Esse conjunto de características permite a construção de diversas formas e volumes em baixo tempo e rapidamente para as mais diversas construções rurais. A armadura presente no concreto armado é conhecida como passiva. Esse nome é dado pelo fato de que as tensões e deformações que ocorrem nesse metal devem-se apenas às ações exteriores aplicadas a uma determinada peça. Figura 1.5 Representação de utilização do concreto armado. A figura 1.5 é uma representação de como o concreto armado pode ser amplamente utilizado. Normalmente utiliza-se a resistência à compressão e à tração oferecida pelas peças de concreto armado para a produção de peças estruturais. Outra vantagem desse tipo de material é a possibilidade de construções de amplos vãos livres. Em um concreto simples e estrutural, não serão encontradas armaduras de qualquer tipo ou, caso haja algum tipo de armadura, estará em quantidade inferior ao mínimo exigido para o concreto armado. São considerados elementos de um concreto armado todos os materiais que têm comportamento estrutural, dependente da relação de aderência existente entre a armadura e o concreto. Nesses materiais, não serão aplicados alongamentos e tensões antes da aderência entre eles. Pesquise mais. No artigo Análise e Viabilidade Econômica em um Sistema de Confinamento para a Terminação de Gado de Corte Anelorado, é possível compreender o custo de produção de um ambiente para a criação de gado de corte. Entretanto, mesmo que um material atenda todos os requisitos para suportar as cargas e tensões a que é submetido, uma construção estará sempre sujeita a atingir o seu estado limite. Esta é uma característica que as construções adquirem no momento em que não são mais capazes de atender à finalidade a que se propõe. Uma edificação deve atender às condições adequadas de segurança, funcionalidade e durabilidade, além de suprir a funcionalidade para a qual foi projetada. No momento em que ela não atingir mais essas condições, essa construção atingiu o estado limite. O estado limite pode ocorrer por ordem estrutural, quando atinge os estados limites últimos, ruína, ou por ordem funcional, quando atinge os estados limites de utilização, de serviço. O estado limite último é o limite relacionado ao colapso estrutural, que determina a paralisação do uso da estrutura. Nesse estado, ocorre o esgotamento da capacidade de sustentação, podendo ocorrer por ruptura de seções, colapso da estrutura, deterioração por fadiga e perda de estabilidade. Dessa forma, uma obra deve ter em seu projeto uma margem de resistência aos carregamentos aplicados na estrutura. Essa margem de resistência é calculada por meio de coeficientes de segurança, que fazem com que as estruturas trabalhem de forma a evitar a ruína. Já os estudos limites
estados limites de serviço são relacionados à durabilidade das estruturas, aparência e conforto do usuário e funcionalidade das estruturas. Na análise de estrutura, devem ser consideradas as influências de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a segurança das estruturas, levando-se em consideração tanto os estados limites últimos quanto os de serviço. Sem medo de errar. Questionou-se quais seriam os critérios adotados na escolha de materiais. Especificamente, foi recomendado que você apontasse os critérios para duas importantes partes da obra: a estrutura de sustentação da cobertura e o telhado da área de alimentação dos animais. Foi dada especial atenção a essas duas estruturas pela necessidade de serem sustentadas por todas as outras partes da construção. A correta escolha da cobertura permitirá que o restante da obra seja também dimensionada de maneira adequada. O telhado, que pode ser composto de material fibrocimento, cerâmico, madeira, metal e outras diversas opções, exerce uma carga sobre a estrutura do telhado. A estrutura, por sua vez, transmitirá toda essa carga para as vigas que sustentam a estrutura do telhado e essas posteriormente farão o mesmo com os pilares. Por fim, a carga será absorvida pela fundação e transmitida ao solo, que deve ser suficientemente estável para que a construção não seja abalada. Na figura 1.6 é possível observar a interação da transferência de cargas desde a cobertura até a fundação, para que essas forças sejam distribuídas ao solo. Figura 1.6. Representação da transferência de cargas da cobertura para as fundações. Na escolha dos materiais a serem utilizados, assim como para qualquer estrutura de uma obra, devem ser observados critérios básicos, como os diferentes tipos de resistência, que podem ser classificados em tração, compressão, cisalhamento, flexão, flambagem e torção. Além disso, deve-se conhecer a rigidez do material e estabilidade que a estrutura deve apresentar. Outro importante fator diz respeito às tensões às quais as estruturas estarão sujeitas. Quanto maiores forem essas tensões, maiores serão a rigidez e a resistência exigida dos materiais. As tensões podem ainda influenciar na escolha de um material de maior ou menor elasticidade. Sendo assim, uma das possibilidades a serem adotadas para tornar a construção capaz de suportar todas as cargas às quais está sujeita seria a utilização de concreto armado para a construção das vigas e pilares de sustentação. A estrutura do telhado poderia ser construída de metal, que é mais durável e fácil de montar, quando comparado às estruturas de madeira. A cobertura poderia ser feita com telhas metálicas, que apresentam facilidade na montagem e são mais resistentes e duráveis que as tradicionais telhas de material cerâmico. Dessa maneira, para escolher os materiais a serem utilizados na estrutura de sustentação da cobertura e o telhado da área de alimentação dos animais, sejam eles quais forem, todos os requisitos anteriormente citados devem ser cuidadosamente analisados, para que se tenha a maior economia possível, mantendo a qualidade e segurança da construção. Os materiais mais utilizados para esse tipo de construção são variados. Para as vigas e pilares é muito utilizado o concreto armado, que contém concreto e aço, podendo também serem utilizados o aço e a madeira. Para a estrutura do telhado, o material mais tradicional é a madeira. Entretanto, têm-se adotado as estruturas metálicas pela praticidade e facilidade de construção e o menor custo com manutenções. Avançando na prática, construindo uma estrutura de ordenha. Descrição da situação-problema. Em uma área de produção de uma fazenda, é necessário expandir a produção de leite para que esta atividade se torne mais eficiente, proporcionando maior economia em escala. Nessa obra, é necessário decidir o tipo de material mais adequado para a construção dos pilares de sustentação da cobertura da área de ordenha dos animais. Dentre muitas opções disponíveis, você defendeu a ideia de que o material mais aconselhável para essas peças seria o concreto armado. As construções em concreto armado
apresentam diversas vantagens. Entretanto, os pilares dessa construção estarão sujeitos a diversas tensões também, e por isso devem apresentar resistências específicas. Quais os tipos de resistência que um pilar deve apresentar para suportar a carga que é transferida do telhado para ele? Por que a construção de pilares em concreto armado apresenta essas resistências, sendo capazes de suportar a tensão a que são expostos? Responda a esses questionamentos em defesa de sua opção pela utilização de concreto armado na construção dos pilares. Dessa forma, você deverá elucidar quais seriam as principais vantagens em realizar a construção dos pilares em concreto armado e não com outro tipo de material. Resolução da situação-problema. A utilização do concreto armado para a construção dos pilares, vigas e lajes de sustentação da cobertura da área de ordenha é uma opção viável, visto que esse material apresenta diversas vantagens. O concreto em si apresenta baixo custo, alta durabilidade, resistência a fogo, água e compressão. O aço, presente na armadura do concreto, tem alta resistência à tração e à compressão. Esse conjunto de características permite a construção de diversas formas e volumes, em baixo tempo e rapidamente, para as mais diversas construções rurais. Essas características fazem do concreto armado uma boa opção para a construção de estruturas de sustentação da cobertura do curral de confinamento. Com esse tipo de material, permite-se a economicidade, segurança e estabilidade da obra por grandes períodos de tempo. Esse material poderia ser utilizado também em vigas e lajes. A utilização desse material justifica-se pelo fato de que os pilares construídos em concreto armado são capazes de suportar toda a carga transmitida a eles pelo telhado, vigas e laje. A principal força a que esses pilares estarão submetidos é a resistência à tração. Essa resistência diz respeito à capacidade que o material tem de se manter intacto quando submetidos à força de tração. Ocorre não só em pilares, mas também em tirantes, pendurais e armaduras de concreto. Outra característica que esse material deve apresentar é a resistência à compressão, que diz respeito à capacidade de um material resistir à pressão exercida diretamente sobre ele, que ocorre não só em pilares, mas em paredes, apoios e fundações. Faça valer a pena. Pare se você quiser observar as perguntas feitas nessa unidade.